E aí, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você baseado numa pergunta que me fizeram. Uma jovem me procurou e me fez uma pergunta muito importante. A pergunta foi esta: Pastor, como eu posso saber qual é o meu dom? Eu tenho certeza que essa pergunta estava relativamente ligada à igreja. Acho que mais que relativamente, estava objetivamente ligada à igreja. A pergunta que ela me fez foi a demonstração de uma preocupação de serviço na igreja. Por isso ela perguntou sobre dom. Essa pergunta ela é muito importante porque nós vivemos uma época de dúvidas com relação a serviços, dons e ministérios. É normal pessoas falarem o meu ministério, né, o meu dom. Então deixa eu explicar aos meus amigos sobre dons. Eu espero que você seja abençoado com essa explicação. Primeiramente, temos que entender que existem três tipos de dons. Existe o dom natural, ou os dons naturais, perdão. Existem os dons espirituais e existem os dons ministeriais. Vou repetir. Dons naturais, dons espirituais e os dons ministeriais. Vamos então analisar o primeiro. Dom natural é aquilo que a pessoa adquire através de habilidades naturais ou prática. Ela pode ter adquirido esta habilidade, né? Quem sabe ela adquiriu a habilidade, o seu pai era um músico, o seu pai era um cantor, e pelo fato dela viver aquele mundo dos seus pais, ela adquiriu esse dom e com a prática ela desenvolveu essa habilidade. Por exemplo, por favor, não fique chocado com o que eu vou falar. Cantar é um dom natural. Existem muitos cantores que nunca frequentaram a igreja e que cantam muito bem. Dançar também é um dom natural, né? Podemos comparar isso com várias pessoas que vivem da dança no mundo secular. Então, qual a diferença então? Então, eu não posso ser usado por Deus na igreja com dom natural? Você pode, mas você tem que entender que isso é um dom natural. E a diferença é que Deus derrama sobre essa pessoa uma graça especial. Você já viu alguém cantar um louvor na igreja e esse louvor mexer tanto com você que você chega a chorar? Sim. O que fez isso? É a graça de Deus derramada sobre aquele talento natural, sobre aquele dom natural. Deu para entender? O outro tipo de dom é o dom espiritual, que está escrito lá na carta aos Coríntios capítulo 12, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Esses dons são 9 e são divididos em 3 classes, né? Primeira classe da elocução, que é o dom espiritual que é falado, que é visto, que é testificado através da fala. Os dons da revelação, né? Que são os dons de revelação de coisas que ninguém pode saber, a não ser quando Deus o revela, através da palavra, através de tantas outras coisas. E os dons de poder, que são dons de operação de maravilhas, dons de fé. Esses são os dons espirituais. Esse aí a Bíblia fala que nós devemos pedir, que Deus distribui como quer. Não é por causa da minha escolha, não é por causa do meu querer, é como Deus quer. E o outro tipo de dom são os dons ministeriais, que a Bíblia registra isso na carta aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Fala assim: Ele mesmo, Jesus mesmo, deu uns para pastores, mestres, doutores, profetas. Então, aí são os dons ministeriais, são as chamadas, que nós chamamos de, definimos como chamada. Bom, então vamos nos voltar aos dois principais no que se refere ao mundo espiritual, que são os dons espirituais e os dons ministeriais. Todos esses dons, né, ou esses dois grupos de dons, como você preferir, a Bíblia deixa claro algumas características ou alguns comentários sobre ele muito importantes. Primeiro, que os dons são de Deus, não são nossos. Deus nos dá como Ele quer, como Ele quer. Então, se eu tenho o dom, um exemplo, se eu tenho o dom da fé, se eu tenho o dom de discernimento de espírito, não é pelos meus méritos, não é porque eu pedi, eu fiz um propósito para isso, não, Deus dá como quer. Cabe a nós pedir. Agora, a distribuição dele é é como Deus assim determinar, como aprouver Deus fazê-lo.
Outra coisa importante sobre os dons, tanto ministeriais como espirituais, eu quero que você entenda o seguinte, que todos eles, seja qual for, eles existem simplesmente para a edificação da igreja. Entendeu? Não é para fazer ninguém crescer, não é para fazer ninguém aparecer, não é para fazer ninguém virar estrela ou popstar, ou muito menos, preste bem atenção, viver disso. Não. Os dons espirituais ministeriais são para a edificação da igreja. Agora eu te aconselho, peça um dom, clame, busque um dom espiritual, Deus vai te dar segundo a sua vontade. Espero ter te ajudado, espero ter acrescentado alguma informação para você. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus.